Tá doido que eu vou fazer propaganda de você. E aí, galera, beleza? Como vocês estão? Com chiclete, vou jogar fora já já. Olá, gente! Tava sem paciência de arrumar um cabelo, botei uma Xuxa. Estou com saudade de vocês, sabia? Meus fãs aqui falando um monte. Fiz uma make bem basiquinha. Amores, ó, vou dar o tempo de vocês entrarem aqui. Mandem essa live aí para as pessoas que vocês amam. Hoje vamos ter uma convidada maravilhosa. Quase não sai. Que eu coloquei aqui nos meus stories, não sei se vocês viram. Yasmine, eu acho que é Estéria. Eu vou perguntar a ela se eu estou pronunciando corretamente o nome dela, tá? Então vão mandando aí pro pessoal. A Yasmine, ela é fundadora do Free Free, tá? Que é um movimento todo voltado para mulheres. Nós vamos falar sobre empreendedorismo, vamos falar sobre independência feminina, vamos falar sobre um lançamento do livro dela que está chegando aí, que se chama Eu Decido Ser Eu. E hoje, gente, eu vou estar mais apegada aqui a um roteirinho que eu criei, porque tem muitos conteúdos pra gente falar, coisas mais tipo de detalhe, específicos. Então eu criei aqui algumas perguntas, algumas coisinhas que eu tenho pra falar com ela. Então eu vou estar olhando um pouquinho mais pra baixo, vou estar lendo aqui, tá? Algumas coisas, só pra vocês entenderem. Deixa eu ver se ela já chegou aqui. Chegou! Falta de educação. Oi, chocolatinho! Pronto. Olá! Oi, maravilhosa! Seja Como bem-vinda. você tá? Eu tô bem, você? Tô ótima, super feliz de estar aqui com você. Amei o convite, muito obrigada. Vamos bater um super papo. Hoje eu tava falando com o pessoal aqui que às vezes eu vou claro, você contando várias coisas pra gente bacana. Mas eu vou estar tem algumas perguntinhas, eu vou estar olhando um pouquinho mais pra mais a perto daqui algumas perguntas. Arrasou. Não achar que eu tô, tipo, nem aí porque você tá falando, mas é porque pra gente poder usufruir de todo o conteúdo que a gente tem aqui pra falar. Ó, eu comecei a acompanhar você, né? Ainda mais sobre o Free Free. Peraí, antes um momento. É Estéria? Estéria, eu vi você falando, Estéria. Daqui a pouco eu tô falando errado. Então eu tô certa. Mas antes, eu queria falar sobre moda, porque você é formada em moda, né? Sou formada em moda, fui editora de moda 12 anos na Vogue, 11 anos na Vogue. E o Free Free nasceu da moda, né? Ele nasceu, foi assim, um resgate ali do que a gente poderia transformar a moda, que é essa coisa tão divertida, em algo profundo também. Justamente eu ia falar sobre isso. Eu fiquei besta quando eu dei uma pesquisada ali sobre você. Gente, eu vou ler aqui com quem que ela já trabalhou aqui, ó, para vocês verem. Ela foi diretora de moda da Christian da Vogue, como ela falou, e assinou capas como Rihanna, Dasha, Naomi Campbell, Gisele, mulher. Todo mundo. Trabalho seu dentro da Vogue. Tá Calma aí, gente. Minha filha, só um minuto. Bicho. O áudio tá ruim, gente? Tá brava comigo, porque eu tô trabalhando esse horário. Calma aí, gente. A vida de ser mãe, na quarentena, é puxado. Vamos lá. Eu comecei meu trabalho com a Vogue quando eu tinha 21 anos, então faz tempo. Quer dizer, tô com 33, vai. E eu comecei como editora de... Quer dizer, comecei quando eu morava em Londres e tal, voltei para o Brasil, virei editora de moda.
E aí, com 24 anos, eu estava fazendo várias capas. Comecei a trabalhar com a Gisele, trabalhei com a Rihanna, com a Kim Kardashian. É, fiz tudo isso. E, Naomi, não sei, foi assim, foram muitos anos maravilhosos que eu pude criar imagens. Eu Sim, acho que a moda ela tem esse poder, né, de você criar personagens. Então, eu criava personagens nessas mulheres maravilhosas, né? Então, era uma coisa que eu aprendia muito com isso sim, tudo, né? E ao mesmo tempo eu via que a moda mudava. Porque como eu era editora de moda, eu fazia capa e editorial, eu criava histórias com a moda, né? Então, quando você cria histórias, você percebe que quando você troca a roupa da mulher que você está vestindo, ela vira outra pessoa, é verdade. né? É Então, ela verdade. pode... Assim, a gente já vestiu a Gisele super, tipo, moletom com calça jeans, meio aquela coisa de ficar em casa, já vestiu ela, tipo, power e muda completamente a pessoa, Completamente. Traz né? um poder também, né? Eu sou muito assim também. A gente sabe quando a gente quer se vestir mais largadona, mais mulherão, Eu, e por como isso exemplo, empodera a gente, né? e aí você vai se conhecendo com isso. Eu acho que esse processo todo da moda me ajudou a criar o Free Free, porque eu comecei a ver que quando a gente troca de roupa, a gente troca de personagem. Sim. E aí eu, bem louca, né? Tipo, falando como é que eu posso como é que isso pode ajudar pessoas fora, né, de um editorial de revista, né? Qual o impacto que isso tem no lado psicológico da mulher? E aí foi quando começou a falar do Free Free, assim, mas aí depois. A gente vai chegar lá. Vamos Antes da chegar gente lá. falar sobre o Free Free, eu queria falar sobre o livro, não especificamente sobre ele agora, a gente vai bater um papo melhor sobre ele lá na frente. Mas você faz uma carta aberta para sua mãe nele, né? Que é um momento muito bonito. E eu queria saber se você sempre foi incentivada, desde pequena, a exercer essas reflexões a respeito da sociedade. Só que antes de você me responder, eu quero saber só se o áudio tá bom, porque eu acho que tá batendo. Deixa eu ver se com o fone melhor aqui. Peraí. O meu ou o seu? Eu acho que é o meu. Melhorou, gente, o meu áudio aí? Pra vocês? O meu tá bom, gente? Pra mim tá ótimo. O seu tá bom agora pra mim. Melhorou pra mim. É? Tá dando um ecozinho. É. Deixa eu ver se ajuda. O meu Vamos tá lá, com eco ou gente. da Lore? Acho que é o Ah, meu. melhorou. Melhorou? Melhorou. Avisem, gente. Enfim, então vamos lá falar sobre essas reflexões a respeito da sociedade, se isso você já foi incentivada desde pequena, né? Então, acho que a minha mãe ela sempre trouxe muito esses questionamentos da mulher, né? Ela sempre ela era artista, então ela sempre me incentivou a ser quem eu quisesse ser, né? Acho que a não entrar numa caixinha, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que nós mulheres como um todo, a gente faz certas coisas sem questionar, né? Então a gente tem que ser de um jeito e aí a gente não questiona, porque sempre foi assim, né? Sim. Sempre esse é o esperado, né? Pra gente ser uma mulher direita, pra gente ser uma mulher, sei lá, respeitada, pra gente ser essa mulher perfeita, o nosso cabelo tem que estar impecável, o corpo tem que estar impecável, a gente tem que ser de um jeito, a gente tem que se relacionar de outro jeito. Tudo tem ali Um uma padrão, né? caixinha, um É, padrão. E eu acho que quando você não se encaixa nesse padrão, isso gera muita dor e muitos questionamentos, né? Acho que as mulheres que não se encaixam, elas ficam ali numa luta interna para se encaixar, numa pressão interna e externa. Isso não é bom, isso gera uma série de questões, até depressão, né? Distúrbios emocionais. E às vezes a mulher entra em relações abusivas, enfim, né? Porque você vai perdendo a sua autoestima, né? E aí sim, a moda tem muito a ver com isso também. com Eu certeza. expliquei, eu respondi Sim, o que você sim, 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 perguntou. sim, falando sobre sua mãe. Falando sobre sucesso.
Eu quero saber qual foi a virada da chave que aconteceu para você entender que o sucesso não estava em quanto você ganhava, e sim como que você pode transformar a vida das pessoas. Então, eu acho que a virada da chave foi porque eu tive sucesso muito nova com o meu trabalho, né? Então, eu tive sucesso, sei lá, 24 anos eu estava fazendo capa da Vogue. Então, era assim, era um sucesso com muito nova. E eu, naquela época, né? Tipo, isso tem 9 anos. Naquela época não era que nem hoje em dia, que a gente tinha mídias sociais, etc. Eram outros tempos. Então, que era mais difícil você estar naquele lugar, né? Na idade que eu estava. Você vinha menos pessoas tendo esse acesso. Então, no início foi maravilhoso. Só que quando eu fiz 28 anos, 27 anos, quando eu engravidei da minha filha, 28 anos, engravidei com 28 anos, eu tava muito vazia, assim, porque parecia que eu já tinha feito tudo, né? E assim, e aquilo tudo que eu sempre sonhei, que era o tal sucesso que eu queria, tudo eu já tinha conquistado, eu me sentia vazia. Eu falava, gente, mas isso não é sucesso. O que é sucesso? Né? E aí foi esse momento que eu comecei a questionar o que é sucesso, né? Como é que a gente mede isso? Porque não adianta só você ter coisas, você conquistar coisas. Sucesso é quando você começa a contribuir de alguma forma para outras pessoas também. Então você tem, você conquista, mas o que você devolve também para as pessoas? Faz sentido? Sim, com certeza, é isso aí. E aí foi nesse momento assim da gravidez da minha filha que eu comecei a falar, nossa, qual que é o próximo passo? O que eu vou fazer a partir daqui? E que eu já realmente já tinha feito muita coisa legal, eu falei, cara, eu não sei, preciso mudar. E foi esse momento que eu falei, o que eu posso fazer para contribuir? E aí, como eu estava tendo uma menina, e aí minha mãe, né, como eu perdi a minha mãe também com 21 anos, eu falei, não, eu quero contribuir para que a minha filha e outras meninas não passem por coisas que a minha mãe passou e todas nós passamos, que eu passei, Sim. minhas amigas passaram, sabe? E aí você começa a entrar num lugar de propósito. Aí quando você começa a entrar num lugar de propósito, você entende um novo tipo de sucesso, É isso aí, é isso né? aí. Deixa eu só ver aqui, porque o pessoal tá falando sobre o áudio. É o meu Vê, agora? não, eu acho que tá duplicando, dando eco. Vê se você abaixando um pouquinho o seu volume, Deixa eu tentar melhora. colocar o fone. Calma aí. Pra gente resolver isso e ficar 100%. Tô fazendo live aqui. Melhorou, gente? Vamos testar aqui. Pra mim melhorou, já não tá dando mais eco aqui. Tá melhor aí pra vocês, gente? Escreve aí. Melhorou ali, ó. Melhorou. Aí se continuar ruim, a gente tenta resolver. A gente vai dar seguimento aqui e aí se o pessoal continuar reclamando aqui do áudio, a Do áudio. gente... Problemas técnicos, gente. Nada é perfeito. Pronto. Então, simbora. Mas é justamente isso que você estava falando, eu super concordo sobre a questão do sucesso, né? Muitas pessoas acham que o sucesso está vinculado a quanto você ganha, mas quando você falar sobre propósito, eu também me vejo muito nessa situação. É a gente conseguir transformar o máximo de vidas, é a gente conseguir levar alegria, levar algum tipo de informação, contribuir de alguma forma para as pessoas, né? E E não precisa ser muito ou pouco, né? É dentro das suas possibilidades, sabe? é justamente isso. Vamos lá! Vamos falar agora sobre o Free Free. E foi em 2018 que você, né, decidiu lançar essa plataforma. Você falou que a moda, né, ajudou muito para você pensar, né, nesse fundar o Free Free. Como é que veio essa ideia? Surgiu da onde? Então vamos lá. Eu contar um pouquinho, gente, da minha história. Vou tentar ser rápida. Quando eu engravidei da minha filha, quando eu tinha 28 anos. E foi justamente nesse momento que a gente estava falando do sucesso, etc. Aí eu pensei muito assim, nossa, eu já conquistei tanta coisa, eu estava grávida da minha filha. Eu, pela primeira vez, resolvi olhar para a dor da perda da minha mãe, né? Eu perdi a minha mãe quando eu tinha 21 anos, ela tirou a própria vida e foi muito forte porque era muito nesse lugar de tentar se encaixar, de tentar ser perfeita,
né? E ela era uma das mulheres mais lindas do mundo. E sim, né? No momento que a gente não falava de saúde mental, que a gente não falava de saúde emocional, e aí de repente eu estava grávida de uma menina, né? E aí eu entrei num lugar de muito de olhar para tudo isso que eu tinha vivido, para minha história e pensar como que eu posso ressignificar essa dor mesmo, né? Então eu comecei a cuidar de mim, comecei a fazer vários cursos de psicanálise, psicodrama, enfim, neurolinguística, todos os possíveis coisas para cuidar de mim, e ao mesmo tempo eu fui aprendendo um monte de coisa. E aí eu olhava para a moda e para minha história na moda, e para tudo que eu tinha conquistado, eu falava, gente, será que tem como eu unir essas duas coisas e criar algo que possa impactar mais pessoas, sabe? Fazendo o que eu já sei fazer, né? E aí eu criei uma metodologia. O Free, na verdade, ele é um método, nasceu de um método e virou várias coisas, né? Que eu juntei toda essa pesquisa de psicologia, terapias, espiritualidade. Foi um momento que eu comecei a meditar, comecei a fazer yoga, sabe? Comecei a fazer tudo isso e juntei com moda. E aí um pouco do que a gente estava falando, Lori, que era assim, tipo, que nem você troca a roupa da. Quando eu trocava a roupa da Gisele, eu trocava a roupa da Kim, eu trocava a roupa da Rihanna, elas mudam de personagem. Isso mexe sem querer com como elas estão se enxergando, né? Então, já teve caso que eu vesti alguém que a pessoa não se sentiu bem, a pessoa, ela fica mais para baixo, ela se encolhe, ela se esconde, né? Ela não se reconhece, cabelo, tal. Aí eu comecei a perceber que as mulheres na vida real, elas fazem a mesma coisa, só que elas fazem isso inconscientemente. Quando elas não estão bem, elas começam a se esconder, a se anular, né? E aí isso pode aparecer de várias formas, né? Você pode às vezes, coisas bobas, tipo, não vou fazer minha unha, ai não, meu cabelo. A pessoa literalmente começa a se esconder e tal. Ou não, tem pessoas que não fazem a unha porque não querem, pronto. Então, assim, não tem uma regra. É muito como eu falo que o Free Free ele é sobre uma moda que faz você sentir algo, né? Então, cada um sente diferente. Eu adoro ficar de moletom, sei lá. Então, assim, cada pessoa, né, interage com isso de forma diferente. E aí eu criei esse jeito, criei uma metodologia doida e que a gente fez um projeto que começou a trabalhar com mulheres vítimas de violência, porque a gente começou a trabalhar com o Ministério Público. E aí, como o meu foco, mais do que trabalhar com mulheres vítimas de violência, isso é um dos lados, é trabalhar com mulheres como um todo. Mulheres que possam perder o emprego, ou mulheres que passaram por qualquer trauma, por algum tipo de machismo, gente, a vida acontece, né? Nós passamos por 1 milhão de coisas, cada mulher, situações diferentes. Mas sempre quando a gente está com a autoestima para baixo, ou quando a gente não está conectada com quem a gente é, com os nossos valores, e está tentando se encaixar, né, nesse mito da mulher perfeita, né, Glória, que a gente estava falando no início, a gente vai se distanciando de quem a gente é. E aí a gente vai se perdendo. Quando a gente vai se perdendo, a gente precisa da validação dos outros. Isso vira um ciclo vicioso. Então, o Free Free, ele é essa metodologia que resgata as mulheres e fala assim, opa, não, você não precisa ser desse jeito, você pode ser você. Aí, quando a pessoa vai se descobrindo de novo, e a moda ela é só uma simbologia, sabe? Ela é só uma forma mais leve, mais gostosa da gente se descobrir. E aí a gente vai tirando esse acúmulo de coisas que a gente achou que tinha que ser, vai se reconectando com a nossa força, e aí a gente vira potência, a gente vira sabe, e o Free Free é isso. Depois virou plataforma, depois virou instituto, depois virou um monte de outras coisas. Mas essa é a base, assim. A base. Só pra... Você falou muitas coisas aí que eu me identifiquei muito, porque, por exemplo, eu antes, eu sempre tive que estar ligada com moda, né? Com estar bonita o tempo inteiro, com sair, estar arrumada. E a quarentena, ela me trouxe para um momento que, assim, eu tô me sentindo bonita sem maquiagem, eu tô me sentindo bonita com meu cabelo, assim, sem escovar. Por exemplo, aqui hoje mesmo eu tava falando, gente, eu tava sem saco
de ajeitar meu cabelo e eu coloquei ele de qualquer maneira. E é justamente isso. Às vezes, quando você tá com baixa autoestima, você tem que se produzir, você quer, a mulher gosta disso, né? E quando você tá se sentindo uma potência, de qualquer maneira você se sente linda, você se sente importante. E essa É questão que da vem de moda dentro, né? é. É uma coisa de dentro. E sobre a moda, eu sinto muito isso também. Agora que a gente tá em casa, a gente tá sem se produzir, né? Aí, por exemplo, eu vou no mercado. Aí eu, pô, vou colocar essa roupa agora, porque É. você, né? Tipo, é muito massa como isso contagia de uma forma tão importante na vida, acho que de cada pessoa. Acho que os homens também se sentem dessa forma, Super, né? super. É que a gente vai criando, e é isso que a gente ensina no Free Free, né? A gente pode ser várias versões da gente mesmo, né? Então, assim, quando a gente precisa, a gente pode usar esse método de duas formas. A gente pode usar ele para, às vezes, você não tá bem, aí você tem que ir lá fazer uma reunião importante, aí você fala, não, calma aí, que agora eu vou A encarnar mulher de aqui. negócios. Não, calma aí que eu vou agora. Não tô legal, mas eu vou encarnar aqui a CEO, entendeu? Eu vou É virar a verdade. superpoderosa. E você realmente, imagina, eu faço um monte de reunião com patrocinador, com isso, com aquilo. Antes, quando eu trabalhava mais com publicidade, era mesas de publicidade, só tinha, sabe? E eu, assim, sempre num cargo de liderança desde muito nova, imagina os sets com a Gisele, com não sei o quê. Desde muito nova, eu tinha que ficar toda, tipo, segura, né? Então, a moda, ela vai te ajudando a entrar também quando você precisa de uma forcinha a mais, né? Então, é só você usar isso de forma consciente e entendendo o que te ajuda e o que não te ajuda, porque tem o lado da moda também que bota muita regra na mulher, né? Então, se ela Sim, tá de saia curta, ela não é uma menina mulher direita. Não tem nada a é ver, né? Então, verdade. então assim, é engraçada a moda. A moda, a gente tem que usar a roupa da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Então, a gente não pode sair pelada de casa. Em casa, a E gente como é pode que ficar pelada. E como é que foi você tirar essa ideia da cabeça, né? Qual foi a estratégia utilizada para você começar a expandir o Free Free? Então, a gente começou como um projeto. Ele começou como um projeto, eu queria levar essa ideia toda para mulheres em situação de vulnerabilidade, né? Porque eu falava, nossa, tipo, isso é o que eu posso contribuir para o mundo. Então, a gente fez uma reunião com o Núcleo de Gênero do Ministério Público Sim. e levei o projeto e falei, olha, vamos fazer isso, queria, né, trabalhar, fazer essa metodologia, esses workshops com as mulheres vítimas de violência. Eles amaram, a doutora Valéria Scaranci, que é uma promotora genial, que é nossa grande parceira já, né, desde o início do projeto, ela falou, vamos embora. E aí a gente fez o primeiro e foi um sucesso, assim, os depoimentos das mulheres que passaram, elas estavam de fato em relações abusivas seríssimas e a gente conseguiu resgatar elas, assim, olha, foi foda, assim, não sei se posso falar a palavra, não. Foi Foi incrível, incrível, foi foi top. incrível, gente, foi incrível. Não, foi incrível. E assim, a gente tem relatos de mulheres hoje, isso tem 2 anos, que hoje estão completamente, assim, estão trabalhando, estão bem, sabe? Conseguiram se Se reerguer, né? reerguer. E aí, a partir daí, o Free Free ele foi criando asas, eu falo, né? Criando asas. E como ele é realmente uma metodologia, a gente aplica ela de várias formas, seja num conteúdo, seja numa palestra, seja num projeto. Mas o que a gente faz? A gente fala de liberdade o tempo todo e formas que você pode se libertar. Então, uma coisa foi puxando a A outra, né? outra. Uma coisa foi puxando a outra. Acabou virando uma plataforma, e aí eu realmente achei que tinha que virar um instituto para a gente, de fato, estar aí chegando em mais mulheres, né? Em mais meninas e em mais mulheres. E você tem quantas pessoas com você nesse projeto, que te ajudam? Olha, hoje no nosso time somos acho que 10 pessoas, mas a gente tem muitos parceiros, né? Fora o time que está ali trabalhando todos os dias, a gente tem muitos parceiros. Então, assim, a gente tem parceria
com o Ministério Público, aí tem parceria com outras ONGs, tem parcerias com grandes embaixadoras, né? Então, assim, a gente tem muitas pessoas que nos ajudam a multiplicar tudo isso, que é muito importante, né? Eu acho que a gente está falando agora de um mundo colaborativo, né? E que a gente é um mundo diferente, né? Um mundo que todo mundo sabe. Eu acho que todo mundo vira multiplicador, que nem o que a gente está Isso, fazendo aqui hoje. Tipo, isso. essa live já é super multiplicadora, porque é maravilhoso ter você falando do Free Free. Eu fico super feliz. Ah, e eu de conhecer mais a fundo, porque eu acho que assuntos como esse são muito importantes, né? A gente vai falar aqui sobre outros assuntos também legais e que influenciam. Legais não, né? Nem legais, não são assuntos legais, mas que acontecem muito e tem aumentado vários casos, né, de abuso e de várias outras coisas de Muito. violência contra a mulher e como que isso, como o Free Free pode ajudar, como esse papo que a gente está batendo aqui pode ajudar as mulheres a acordarem, né? Mas a gente vai chegar lá. Vamos. A gente está falando sobre o Free Free que ajuda na retomada da autoestima das mulheres, ajuda a dar uma sacudida para a gente entender um pouco mais sobre essa nossa independência financeira que eu acho que devemos ter sim, eu tenho a minha e eu acho super válido. Sobre essa liberdade física, sobre a saúde, né, emocional, mental da gente. Você faz isso, você consegue ajudar essas mulheres através dos workshops, não é isso? Que A vocês trazem. a gente faz de várias formas. Então, o que a gente, só para explicar, né? A gente, para a mulher ser livre, a gente fala, nossa, uma mulher é livre. Ela tem que ter esses três pilares muito fortalecidos, que é a liberdade física, que é aquela de ir e vir, saúde, né? Seu corpo tá bem, etc e tal, obviamente, né? Mas que não é tão óbvia, por isso que é importante falar. Deixa eu falar, sim. Tipo, quando a gente fala liberdade física, é tipo, liberdade de ir e vir, você escolher aonde você vai e onde você não vai, né? Isso não é tão óbvio quanto parece. Tem muitas mulheres que não têm isso, né? Então, isso é número um, óbvio. Aí é número dois, a saúde emocional, a liberdade emocional, que é você estar bem, que é você estar, sabe, não estar deprimida, de você estar com a autoestima legal, para você. Porque a nossa cabeça é o que faz a gente ter força, né? Funcionar de fato, né? De funcionar, sair da cama, ir para É. falar, não, eu vou mudar minha vida, ou não, eu vou acordar de manhã. A nossa cabeça manda em tudo, né? Em todo o resto. E aí, quando a gente fala de liberdade financeira, de autonomia financeira, quer dizer o quê? Quer dizer que a gente possa tomar as nossas próprias decisões. Então, assim, a gente toma as decisões e banca as decisões, né? Então, onde você vai almoçar, onde você vai jantar, supermercado, onde você vai morar, se você vai ficar casado, se você não vai, das coisas menores às coisas maiores. Só que as mulheres, historicamente falando, quando a gente fala de saúde emocional e mental, a gente está falando, as mulheres antes eram chamadas de loucas, né? Assim, tudo, ela é louca, qualquer coisa que a mulher fala é louca. Então, falar de saúde emocional e mental era um tabu. E você ter um psicólogo, ou você buscar uma terapia, ou você buscar uma ajuda, ou você, sei lá, tem tantas formas hoje em dia, era você ser louca. Então, muitas mulheres deixavam, né, de buscar ajuda e, de fato, porque senão elas eram taxadas de louca. E você ser taxada de louca é muito complicado, porque é quase como se nada que você falasse fosse, de fato, tivesse uma... Gente, como é que perdendo a palavra, mas é como se nada que você falasse tivesse valor, né? Fosse de verdade. Enfim, invalida tudo que você fala. Invalida, essa é a palavra. validez, né? Isso. Então, assim, número um, manter a nossa saúde emocional em dia, buscando ajuda, conversando, tem terapias, enfim, tantas coisas hoje que a gente tem acesso até gratuitamente pela internet, né? E a questão da saúde financeira, é muito importante, porque muitas mulheres ainda têm esse mito, né? Vou casar e aí meu marido vai tomar conta e eu não preciso trabalhar. E é super válido, mas é importante a gente manter a nossa autonomia financeira para a gente
tomar as nossas decisões, não precisar pedir autorização para tudo, né? E isso, assim, você pode construir isso trabalhando. Eu sou super a favor do trabalho, da mulher trabalhar, porque o trabalho não só te traz autonomia financeira, mas ele também te traz a sensação de que você consegue superar problemas, que você pode ter autonomia na vida, que você tem valor, né? E o trabalho, ele tem tudo isso. E aí tem um outro, o trabalho, ele é a expressão da nossa potência criativa. Então, aquele dom, aquela coisa que você sabe fazer, sei lá, pode ser qualquer coisa, pode ser desde fazer um bolo e você transformar isso num negócio, Sim. até desde você virar mega, criar um novo aplicativo tecnológico, não sei o quê. Trabalho é trabalho, né? O que você forma que você trabalha é válida, sabe? Arrumando uma casa ou criando sabe, uma coisa mega enorme. E aí tem um outro ponto do trabalho da liberdade financeira que é muito importante, que é muitas mulheres que trabalham, e tem muitas mulheres que são provedoras em casa, elas ainda deixam os parceiros, o irmão, ou o pai, enfim, os homens da vida dela, cuidarem do dinheiro dela. Então, elas, mesmo trabalhando, ganhando o próprio dinheiro, elas não têm autonomia sobre o Do dinheiro. dinheiro. Isso é uma outra questão. Então, assim, né? Então, quando eu falo da gente ter essas 3 liberdades em dia, é o que garante, de fato, que a gente seja uma mulher livre. Sim. É quase... E eu consigo entender. Eu me vejo muito nesse papel. Eu fui muito criada assim pela minha mãe, principalmente. Eu tenho isso dentro de casa. Eu acho super válido, né? Eu trabalho, tenho meu dinheiro, mas também quando a gente casa, quando a gente tem um parceiro, a gente saber dividir as coisas, né? A gente ter parceria de fato. Parceria. Então, a gente é justamente tudo que você pontuou aí, é como eu me sinto. Eu falo sobre Lori porque eu tento me encaixar nisso, né? E é super Claro. bacana. Agora, como é que você consegue atingir as mulheres das Ah, comunidades mais você me carentes? perguntou isso. Então, quando a gente começou, a gente fazia sempre via o Ministério Público, eles indicavam algumas mulheres e a gente começou dessa forma. E aí a gente depois foi criando projetos, né? Então a gente tem um projeto de upcycling, né? Que é quando a gente pega uma roupa e resgata ela, né? A Riachuelo, ela doa peças pra gente de roupas, assim, milhares e milhares, por exemplo, e a gente resgata essa peça, a gente dá uma nova vida para ela, né? Sim, E a gente trabalha com 10 comunidades pelo Brasil. E aí essas comunidades, elas usam isso para gerar renda, e aí vira todo um ciclo positivo. Então, né, é uma forma da gente gerar renda para essas mulheres. Agora, aí a gente fez assim já festival de conteúdo, para que esse conteúdo chegue em mais pessoas, sempre tudo gratuitamente. A gente faz de várias formas. E aí tem os workshops, que são esses mais profundos. E agora a gente lançou uma nova iniciativa, que é uma holding chamada Plano Free Free. E essa holding, ela tem agora um foco nesse ano de chegar em mais de 20 mil mulheres pelo Brasil caramba. e dar toda essa capacitação, todo esse ciclo de liberdade de forma digital. Então, é uma meta bem alta, né? Pra gente, talvez a Sim, gente sim. consiga. A ideia é que cheguem muito mais, mas só esse ano em 20 mil mulheres, mas que faça todo esse circuito de liberdade física, emocional e financeira, né? E aí, com capacitações e educação. Então, a Certo. gente vai Que fazendo show. de várias formas. Então, uma rede de ONGs que trabalham com a gente, né, várias parcerias, e aí a gente vai chegando. E aí o livro também foi muito uma forma da gente levar esse conteúdo para mulheres nas comunidades, principalmente, né? Óbvio que fora também, porque Sim. quando a gente fala disso tudo, mulheres que têm muito poder aquisitivo, enfim, que têm mais dinheiro, Poder aquisitivo. poder aquisitivo,
Não sei por que eu me confundi. Elas também têm as mesmas questões. Sim. São questões diferentes, né? Mas tem mulheres que têm, às vezes, um casamento que, né, que seja de uma. Abusivo de alguma forma, se fala. Pode estar num casamento mais abusivo. Então, às vezes, tem muitos tabus. Então, a gente fala tanto com mulheres em situação de vulnerabilidade social, quanto com mulheres em situação de vulnerabilidade emocional, né? Que podem estar em qualquer classe social, né? Na verdade. Justamente, eu conversei com a psicóloga, a gente fez uma live com a Brisa Dantas, foi incrível também, a gente falou sobre relacionamentos abusivos e como a relação financeira, né, a questão da independência da mulher financeira pode contribuir ou não para continuar dentro de um relacionamento abusivo. Eu quero saber isso evoluir para um relacionamento onde tem a violência doméstica, que inclusive tem aumentado muito agora na quarentena, né? Essa Muito. questão de violência contra as mulheres. Vocês também lidam com mulheres que sofrem esse tipo de violência? Sim, a gente começou o projeto basicamente trabalhando com mulheres que sofriam violência. E a questão da liberdade financeira é muito importante quando a gente está falando de violência, né? Porque, quer dizer, enfim, os estágios da Não, violência são muitos, né? Então, começa a violência. Porque tem violências que não são só violências físicas, mas são violências verbais também. psicológicas, e as psicológicas são mais difíceis de detectar do que as físicas. Então, a violência psicológica é quando às vezes bota você para baixo, e aí você Que se você não sente presta, que você que não, você não vale que você não nada. tem valor fora daquela relação, né? Que você não consegue fazer nada. Por isso que eu falo que trabalhar é bom, porque quando às vezes você está trabalhando e você está passando por uma situação dessa, você sabe que você tem valor, né? Tô dando um exemplo. Mas muitas mulheres acabam entrando numa relação que normalmente parece ser muito boa e ser uma grande lua de mel, vamos dizer assim. E porque normalmente os homens que têm essa tendência mais violenta, no início eles são muito extremamente românticos, então é super difícil de detectar. Então a gente fala muito, né, sobre quando a gente fala de violências, né, a gente fala que a mulher ela tem que manter uma base de uma vida social, não se afastar dos amigos, das amigas, do trabalho, porque numa relação violenta, o homem, às vezes até por um ciúme excessivo, e aí começa a ir por esse lado, é porque eu te chamo muito, então eu não quero que você saia, eu te chamo muito, então eu vou cuidando exemplos, assim. Voltou. Voltou. Voltou? Do nada o Instagram parou aqui o vídeo. Sim. Você ouviu até onde? Enfim, mas assim, eu te amo muito, então eu não quero que você saia, eu te amo muito, eu vou cuidar do seu dinheiro para você. E aí você vai Essa pressão perdendo, psicológica, né? e aí você vai perdendo a sua autonomia, né? Começa muito aí. E aí depois pode ir para uma violência psicológica, tipo, ai, você não serve para nada, ai, você é feia, ai, lá, lá, lá. Então vai pegando na autoestima da mulher. Por isso que a autoestima é aquela primeira coisa que a gente precisa manter, Essencial. que está ligada ao nosso emocional. E depois para a parte financeira, para você poder ter a liberdade de falar assim, não, isso aqui eu não vou ficar, eu vou embora, isso aqui não está me fazendo bem. Conta Mas, bastante. né? Eu queria falar agora. A gente tem 40 não, a gente tem 20 minutinhos e acho que dá tempo Tá da bom. gente falar bastante sobre o seu livro que você vai lançar. Quero saber se já tem data de lançamento. Não, eu vou mostrar. Eu decido. Ai! Eu decido ser eu, que é o livro que você vai lançar. Você estava falando sobre ele ser comercializado para as mulheres das comunidades também. Como é que você está pensando em fazer esse projeto para que esse livro chegue até elas? Então, a gente, na verdade, vai fazer agora uma doação, inicialmente de 1.000 livros. É um projeto que eu ainda não posso contar, com uma parceira incrível, que a ideia é chegar em 1.000 mulheres e 1.000 famílias, né? Meninas e mulheres, mães e filhas. Inicialmente para 1.000 mulheres em situação
de vulnerabilidade. Então, a gente está se unindo a outras ONGs que também estão, né, dentro das comunidades, que estão ali trabalhando no dia a dia, que possam levar de fato para mulheres que precisam. Mas a ideia é fazer assim, começando com 1.000, que já é bastante, Bastante. mas realmente fazendo isso para outras pessoas. Mas são doações, né? A gente não vai vender esse livro para essas mulheres. Mas a Sei. ideia é realmente levar esse conteúdo. E eu, quando escrevi o livro, eu escrevi ele de uma forma. Deixa eu mostrar. Aqui, gente. Eu decido ser eu. Eu ia te perguntar sobre isso, como é que foi o processo de escrita do livro, se as reflexões você tinha quando você estava escrevendo, ou se já eram coisas que você já conhecia, como é que foi todo esse processo? Então, o livro ele foi muito baseado na metodologia que eu te contei, né? Mas ele foi muito baseado na minha história. Então, assim, tudo que foram coisas que me ajudaram e que depois, obviamente, com o Free Free eu vivenciei com outras mulheres, a gente colocou aqui. Então, é como se a gente tivesse feito todo esse ciclo que eu falei para você, liberdade física, emocional e financeira, e ele virou meio que um manual, assim. Então, a mulher, ela pode... Ele é fácil, ele é gostosinho. A gente fez ele todo ilustrado, sabe? Todo Eu ilustradinho. adoro. Tá vendo? Então Ai, ele é um que livro, lindo! ele é um livro gostoso de ler, tá vendo? Ai. Então cada capítulozinho é ilustrado. Eu fiz ele muito com uma coisa tipo que nem livro de criança, mas é um livro de Sim, criança para adulto, porque toda sim, página tem uma ilustração. sim. E aí ele vai levando essa mulher na jornada de tipo se questionar, dela entender que ela pode certas coisas, começar com a questão do emocional, da espiritualidade, que eu acho super importante, né? De Total. cada um tem a sua, enfim, não estou falando de religião propriamente, mas de você estar conectado com algo maior, né? De você estar mais centrado e, enfim, e ele vai levando a mulher nessa construção emocional. Depois de falar muito de moda, então toda essa metodologia que a gente falou, então entra na questão da moda também. E Show. finaliza com a questão da liberdade financeira, de empreender, de você abrir um negócio, desse novo tipo de sucesso. Então, ele é meu bebê agora. E vai lançar quando? Já tem data? Então, ele já tá na pré-venda. Então, tipo, quem quiser comprar agora tá vendendo, já tá na Amazon vendendo. E nesse momento ele tá com 20% de desconto, enquanto tá na pré-venda. Então, Então aproveitem, aproveitem, Eu já vou gente. atrás do meu, adoro. Ó, eu vou ler uma perguntinha aqui, tá? Vai. Que ela é bem grandinha e eu preciso dela bem contextualizada para as pessoas entenderem um pouco mais o que fala sobre o livro. Vai. Os estereótipos, como você aborda no livro, acho que são um dos principais perpetradores de condicionamentos sociais, principalmente porque é algo passado durante a construção emocional da criança, e às vezes até da forma subjetiva quase, que até nos detalhes de uma ação. Ou seja, em dizer para um pequenininho que ele não pode chorar, em não incentivar a independência da menina e por aí vai. Você acha que o entendimento das mães e dos pais desses estereótipos é um fator decisivo para uma mudança futura na forma como as pessoas se relacionam um com o outro? Com certeza, com certeza. Eu acho que por exemplo, quando a gente fala estereótipos, né, acho que o nome do capítulo é Estereótipos que Paralisam. Acho que pode ser. Os estereótipos eles vão sendo criados desde a nossa infância, né? Então, que nem assim, eu vejo muito isso com a minha filha. Quando a gente começa a perceber que a gente chama os meninos de corajoso. Nossa, você é muito corajoso, você é muito inteligente. Nossa, você é forte, né? E você vai estimulando ali a criança a ser daquele jeito. Na hora que você elogia a criança porque ela foi corajosa, porque ela foi forte, a criança replica aquilo. Com as meninas, a gente acaba inconscientemente chamando elas, ai, que linda, ai, que fofa, da boneca, ai. Assim, você começa já a colocar ali estereótipos na infância, que é natural, né? Mas a gente também pode estimular as meninas a serem corajosas, né? A serem, sabe, fortes e tal.
Isso não tem nada a ver da menina ser com É como a se fosse a questão. menina fosse frágil mesmo, né? A gente acaba sem querer estimulando que a menina seja mais frágil. Ai, não sei o quê. Então, e os meninos não, você não pode chorar, É. seja forte, não, seja, ó, você é menino, hein, né? Então, a gente estimula muito esses dois lados e isso acaba, às vezes, ficando meio não tanto balanceado, né? Assim, não fica tanto. Então, as mulheres, as meninas, já desde novas, elas acham que elas não são tão corajosas. E sem querer, isso vai sendo construído. E os meninos, desde novos, eles são estimulados como eu posso falar? A tapar um pouco, a esconder os sentimentos, né? Como, Sim, se sim, eu sim, tenho sim, sim, sim. sentimentos, se eu expresso meus sentimentos, eu não sou menino o suficiente, eu não sou homem o suficiente. Isso vai se potencializando até, imagina, homens, enfim, da Mais nossa velhos. idade, mais É. velhos. Né? Então, e a gente tem que mostrar que é ok o menino, o homem, ter Chorar. sentimentos e É. chorar, e E essa expressar os mais sentimentos, né? expressar os sentimentos. Porque essa masculinidade tóxica, né, que é uma masculinidade tóxica que a gente vai, é o que faz às vezes um homem ser violento, ou o que faz às vezes o homem até ser inseguro. Porque, nossa, exemplos, né? Tem mulheres que ganham mais que homens. E às vezes o homem que ganha menos, ele se sente menos homem por isso, né? Menos Porque foi provedor. ensinado na sociedade desde Então, pequeno. então são conceitos que parecem muito simples, mas eles são muito profundos, porque também mexe com a autoestima do homem, quanto mexe com a autoestima da mulher. Eu já em vários casos, em situações na minha vida, as minhas amigas falavam assim: "Nossa, mas você é uma mulher muito independente, muito, né, muito independente. Os homens devem ter medo de você." Eu falava, Assusta. eu falei, gente, mas como assim? Você tem que. Eu me separei, né, do pai da minha filha. Então, aí depois que eu comecei, fui em date e tal, sabe assim, as meninas falam, não, mas você tem que fingir que você não é, sabe assim, é muito. É como se você descesse um Você degrauzinho tem que, ali. você tem que fingir que você não é tão bem sucedida. E eu falava, Imagina. gente, eu vou me diminuir para. Não faz sentido. Tipo, É, mas é justamente. isso, e a gente precisa mostrar que uma mulher independente quando ela tem um homem independente também, ou não, Soma enfim, soma. E não é é, que um é melhor que o que outro, o né? outro, justamente. Eu super concordo com isso. É, você também fala no livro, um momento que você fala no livro sobre o Felizes para Sempre, sobre a questão do príncipe encantado e de nós mulheres nos enquadrarmos, tipo assim, a gente tem que ser uma princesinha e tudo mais, né, para ter o casal perfeito. Comenta um Sim. pouquinho sobre esse capítulo. Eu acho que, de novo, né, a gente volta até para nossa infância. Acho que eu cresci, acho que você também, acho que, enfim, muitos de nós crescemos vendo os filmes, né, os contos de Das fada, princesas. das É. princesas, que os homens, que vem um príncipe encantado e vem te salvar. Gente, eu super esperei meu príncipe encantado, ele nunca chegou. A Então, perfeição, né? A gente vive buscando o é homem um homem perfeito. perfeito. E não existe ninguém é perfeito, né? Na verdade, nós somos perfeitos nas nossas imperfeições, né? Cada um do seu jeito, nas nossas diferenças, cada um é diferente. O que é perfeito para mim não é perfeito para outras pessoas. E então eu acho que essa construção, né, do Felizes para Sempre, ele também gera muitas frustrações, né? Ele gera muitas frustrações na mulher e no homem. Por conta E das as expectativas, né, criadas. muitas expectativas que, quando eu me casar, quando eu encontrar essa pessoa, eu vou ser feliz para sempre. Aí começa o casamento e aí tem Aí todos começa um os. caos. Aí começa o caos, entendeu? E muito disso fica ainda no ombro da mulher, assim, nas costas da mulher. Não, você que destruiu o seu casamento, sei lá, quando um relacionamento acaba, ou, nossa, você não deu certo. E a mulher, ela carrega isso muito ainda. Então, é muito importante a gente desconstruir um pouco isso e entender que a gente nunca é salva por ninguém, né?
A única pessoa que pode salvar a gente, salva assim, né? Quem somos nós. A gente tem o poder de salvar a gente e a gente também tem o poder de afundar a gente, né? Então, pelas decisões que a gente toma, pelas escolhas que a gente faz, né? E é uma somada à outra. Então, por isso que assim, todo dia eu falo para mim, né? O nome do livro, Eu Decido Ser Eu. Porque essa decisão diária de você falar, não, eu tenho valor, eu sou linda do jeito que eu sou criativa, sei lá, qualquer coisa, né? Tipo, porque a gente tem, quando a gente está bem, quando a gente tem esse amor próprio, e é uma construção diária, né? Você vai ali diariamente, isso vai te ajudando a não Sim. ter que precisar de um príncipe que venha te salvar. E sim um super parceiro que está ali para somar com Somar. você. Quando você Né? se sente, é o que você tá falando, quando você se sente maravilhosa, tudo de bom, tá tudo certo, você não tá procurando no outro o que falta em você. Então, por isso que é bom a gente se sentir sempre incrível e procurar lidar com todas as situações da melhor maneira, porque quando você procura isso no próximo, geram as frustrações, você gera expectativa no outro porque você não está completa com você mesmo. Não, e tem uma coisa que eu descobri recentemente, porque a gente vai aprendendo, né? Obviamente eu também não sou perfeita, a gente aprende todos os dias. Mas algo Sim. que recentemente eu acho que a pandemia trouxe isso muito para mim, Lore. Tipo, como eu tive uma infância relativamente difícil no sentido emocional de tudo, né? Eu sempre teve um buraco, assim, né? Era uma coisa assim de fato, e que eu buscava isso externamente, inconscientemente. Você busca de alguma, sem querer, é tão inconsciente, cada pessoa tem a sua história. E quando eu entendi como isso acontecia, esse padrão que se repetia na minha vida, foi uma libertação, né? Porque quando a gente vai buscando isso fora da gente, às vezes a gente acaba fazendo coisas para agradar outras pessoas, sem querer, né? Tudo de forma muito inconsciente, mas que não é bom pra gente. Então a gente às vezes muda o jeito que a gente é, porque a gente quer ser mais amada, que a gente quer ser mais, né? A gente não sabe lidar. Se alguém te rejeita no sentido, sei lá, não é só relacionamento, pode ser amizade, pode ser um trabalho, Sim. pode ser, sei lá, pessoas na internet, qualquer coisa. Quando você não tá bem, aquele buraco fica mais profundo, né? E quando você tá bem, quando você sabe que você tá conectado de fato com quem você é e não com quem esperam que você seja, cara, isso é muito libertador, né? Isso é muito forte. E aí a gente para de buscar validações externas o tempo todo, e a gente vai. E quanto mais você busca essas validações externas, mais longe você fica de quem você é e mais você precisa das validações. Então, é muito essa coisa de você com você mesmo, e acho que a pandemia traz isso um pouco pra gente, né? Tem Tipo, trazido muito. olha Muito. pra dentro, né? O que você precisa, aonde tá o buraco? Todo mundo tem Se o seu fortalecer buraquinho. aonde, né? Onde você precisa ainda curar? A gente tá, né, o ser Nesse humano, né? A gente tá processo. sempre nesse processo. E aí a gente vai curando uma coisinha, aí vai descobrindo outra e tal. E Sei lá. aí, esse assunto puxa para um assunto dessa pressão social que muitas mulheres vivem, de tipo, mulher tem que dar conta de tudo, a Mulher Maravilha e tudo mais. E eu acho que é muito da gente entender que a gente não precisa ser perfeita em tudo, né? Que nós temos essa opção, vamos dizer assim, de errar, tipo, a gente não tem que dar conta de tudo, é marido, é filho, é casa, é trabalho, é tá bonita, é buscar validação lá, que você acabou de Gente, falar. não dá. A gente é que eu acho que a mulher, ela sempre teve um padrão, né? Os padrões que a gente via na revista, os padrões que a gente via nos comerciais, o padrão que a gente via. Então, assim, era aquela mulher perfeita, assim, aquela perfeição que, enfim, não é perfeição,
Aquilo não existe, gente, basicamente, né? É, Então, o cabelo impecável, as unhas impecáveis, melhor roupa, melhor isso, melhor aquilo, o filho perfeito, o casamento perfeito, o corpo perfeito. Gente, só te falar dá uma exaustão, porque assim, é assim, Impossível. impossível. Só que a gente, como existia de fato isso de fato era falado enfim, a gente inconscientemente buscava isso era o que era esperado de cada mulher. E quando a mulher não tinha uma dessas coisas, ela se sentia pior, né? Então, sei lá, a gente vê mulheres de 30 anos, 33 anos, que não casaram e não tiveram filhos, e elas se sentem assim, tipo, nossa, cara, o que eu tenho de errado? E aí você fala, gente, você tem 30 anos, pelo amor, sei lá, sabe? Mas isso foi construído, né? Então, sabe, eu não sei, mulheres que de repente não têm esse corpo malhado, não sei o quê, e tudo bem, sabe? E cada um tem um corpo, de fato, cada mulher é diferente. Enfim, todas as outras questões, né? Então, é muito importante a gente desconstruir essa busca por Pela perfeição. perfeição e começar a se amar pelo jeito que a gente é, né? E quanto mais a gente se ama, mais perfeita a gente fica, porque a gente fica feliz, entendeu? Maravicherry! Aí A a gente gente fica fica livre. Maravicherry, minha A gente gente. fica Maravicherry, adorei. Maravicherry. Maravicherry, Maravicherry. Maravicherry. Eu tô muito Maravicherry aqui. Ai, não, muito Maravicherry. Eu não estou tão maquiada, eu passei esse negocinho, podia estar um pouco mais, mas tá Não, ótimo. eu coloquei essa make aqui, um blushzinho, um negocinho, Ó, porque a eu fiz Lori está maquiada, com as unhas feitas, entendeu? Maravilhosa. A gente tem que E passar o tempo com alguma coisa, né, minha filha? Vai cutucar a unha, trocar o esmalte da unha, pra se sentir maravilhosa também. maravilhosa. Não, gente, e é isso. E o negócio não é assim, ai, não, agora que eu me libertei, eu não vou mais fazer minha unha. Cara, não tem nada a ver. Se libertar é você fazer o que você gosta de fazer, sabe? Por exemplo, minha mãe, ela não faz sobrancelha. Minha mãe não cuida da pele. Minha mãe não faz um skincare. Minha mãe não pinta a unha. Minha mãe tá com os cabelos metade branco, metade loiro. E eu nunca ouvi minha mãe falando, ai, tô feia, ai, tô aquilo. E eu acho isso Então, incrível. Eu falo, caramba, eu falo, minha mãe faz a sobrancelha. Não, minha filha, tá ótima, tá ótima. E, assim, eu acho muito massa isso, entendeu? Porque não necessariamente a gente tem que seguir esse padrão que tem que estar com a sobrancelha perfeita, tem que estar com cílio, não sei o quê, tem que estar maquiado, tem que estar com o cabelo, não sei o quê. Então, a não, gente tem que gente, pensar. a gente tem que. E assim, e ao mesmo tempo, se você gosta, faça. É só assim, não tem uma regra. A gente pode fazer o que a gente. Que é bom pra gente, sabe? Tá, Então tem justamente. dias que eu não tô de moletom, que eu tô com um puta vestido. Ai, não posso falar pra você. Um mega Um vestido, mega vestido maravilhoso. decotadérrimo, não sei o que, blá blá, entendeu? E aí tô, tipo, mulher fatal. E tem dias que eu tô assim, que nem eu tô hoje, de moletom. Ó, esse moletom é show, Ele é do Free maravilhoso, viu? Já Free. tô de Já olhando tá de ele, vou olho? querer um, já vou procurar esse tie-dye aí maravilhoso. Ele é maravilhoso. Esse aqui a gente fez, ele é a nossa nova coleçãozinha na pequena collab que a gente faz com a Riachuelo, que, que a renda é revertida para o projeto, né? Então é revertida para a gente poder continuar fazendo enfim, tudo isso que a gente vem fazendo, apoiando as mulheres em situação de vulnerabilidade, etc. E esse aqui a gente fez assim, cada peça da coleção, vou contar rapidinho, ela é assim, para você sentir coragem, para você sentir criatividade. Então, esse aqui é o da criatividade, entendeu? Eu amei, eu já vou procurar o meu e é bom saber que a gente tá ajudando, gente. Aí quem quiser, tá É bom? isso. Tem nos meus stories o arroba da Yasmine, vou procurar do Free Free pra botar lá pra vocês também. E a gente vai ajudar. Eu queria muito te agradecer pelo espaço, por você ter falado um Ah, pouquinho e parabenizar por esse movimento todo que você faz para as mulheres, né, no geral. Então, parabéns por essa iniciativa. Espero que a gente tenha ajudado muitas pessoas que acompanharam nossa live aqui e que você continue ajudando sempre, né? Eu vou tentar
já ajudar de alguma maneira aqui também. Já vou pesquisar um pouco Ai, mais. Lore, olha, eu quero te agradecer, foi uma delícia. Nem vi, que eu já olhei aqui e falei, gente, já são 9 A gente tem horas. um minutinho. Um minutinho, gente, eu queria te agradecer, que foi uma delícia estar aqui com você. Obrigada pelo espaço, pelo papo. Você é uma mulher maravilhosa, linda, por dentro e por Obrigada, fora. E eu obrigada. quero te agradecer mesmo, que foi uma delícia. Obrigada mesmo Arrasou. por Vou tudo. deixar a live salva, tá, gente? Lá no meu IGTV. Então, se vocês quiserem compartilhar com Chique. mulheres, com homens também, porque eu acho que esse Compartilhem com os papo homens também. é super Super. importante para os homens entenderem um pouco também do nosso universo. Tá bom? Um Lore, beijo para vocês. beijo, beijo, Obrigada, beijo, viu? beijo. Fica com Obrigada. Deus. Você também. Beijo. Beijo. É isso, os amores! Um beijo para vocês, viu? E vocês parem de ficar falando das coisas esculhambando meus fãs. Gostam de ficar me perturbando, eu fico desconcentrada, minha gente. Quando vocês ficam comentando as coisas para mim fazer ler aqui. Aí botam não sei quantos mil corações, não sei quantas mil carinhas. Eu fico, meu Deus, o que é que estão falando? Tô achando que estão falando do áudio, tô achando que estão falando da imagem, tô achando que não paguei a internet. Vocês têm que me ajudar. Vocês têm que me ajudar. Ok? Semana que vem tem mais live. Com quem? Vou ver com quem vai ser, mas vai ser com alguém. A gente vai descobrir alguém para fazer uma live aí para vocês. E eu vou estar tentando mesclar sempre um assunto com a pessoa, alguma amiga, tá? E a gente vai batendo um papo. É bom que vocês me mandam também umas opçõezinhas de que vocês querem ouvir com algum profissional. Alright, babies? Amo vocês. Vão lá assistir lá no meu canal infantil, que tá rolando coisa bacana lá. Vão lá assistir no meu canal do YouTube adulto, que tá rolando vlogs. Tá rolando um monte de coisa legal. Valeu, galera! Vamos valorizar esse trabalho aí. Vocês curtiram, né, quando eu fiz assim? Beijo! Amo vocês. Tchau!